é e que a informação está circulando errado. A gente fica tendo acesso a muita coisa que está acontecendo de errado e Sim. que nem todo mundo está sabendo Você disso. falando em raiva, você falou que a gente estava falando em off, né, você usou um termo que eu achei Hum, interessante, quando você trabalhava na Globo, hum, você falou que você trabalhava em hard news. O que que isso exatamente quer dizer? Hard hum. news. É a notícia em cima do fato, em cima do lance, é o dia a dia, é o hard, é realmente tudo aquilo que está acontecendo na política, na economia, na cidade, no que está aqui no dia a dia das pessoas. A gente tem a parte soft news, vamos dizer assim, que é a parte do entretenimento, que é a parte de um documentário, é a parte de uma conversa, é a parte de uma entrevista, pode ser mais leve. O hard news é o dia a dia, Uhum. são as 24 horas, o que está rolando aqui, e que cai na nossa cabeça e cai na cabeça das pessoas e pesa. E cansa, e deixa as pessoas assim, né, tipo: "Eu não quero mais ouvir, chega, eu não quero, eu não preciso saber de cada buraco que tá na rua, eu não preciso saber de cada político, eu não preciso saber de cada bastidor". Quando a gente criou o Rivo News, a gente queria fazer isso, curadoria de notícia. O que que aconteceu na semana que é importante ou interessante, não é nem importante, mas é interessante você saber, porque a gente tem que entender que o Brasil não é um país de gente muito lida, muito informada. Então, quando você assiste o noticiário, você quer ter uma visão. O jornalista deveria estar aí para fazer essa curadoria e te explicar as Sim. coisas. Não é nem explicar, explicar dá uma ideia professoral, mas te elucidar, colocar luz sobre determinados assuntos. Está tendo essa negociação política, por que que é interessante você saber isso? Como é que isso vai impactar na sua vida? Como é que isso vai impactar no seu dia a dia? Está tendo a guerra, Estados Unidos atingiu o Irã, Irã falou que vai contra-atacar fechando o Estreito de Hormuz. Vai fechar, é onde circula boa parte do petróleo do mundo, 30% do petróleo do mundo. Se vai segurar o petróleo do mundo lá, vai aumentar o preço da gasolina aqui. Interessante você saber o que está acontecendo. Importante? Se você não souber, vai mudar a sua vida? Não, mas é interessante você saber, porque se você quiser votar, se você quiser fazer uma escolha, se Se você quiser fazer quiser um investimento, né. qualquer coisa, mas É. Ah, é o que eu falo, para tudo a gente pode terceirizar, sim. menos o nosso poder de escolha. Então, quando você é desinformado, quem é informado vai fazer as escolhas por você. Essa é a nossa ideia. Mas só que você não precisa saber de tudo o tempo todo, 24 horas por dia. Não. Você precisa saber de coisas relevantes, de coisas importantes, de coisas interessantes, de coisas engraçadas, porque a vida não é feita só de tragédia, de coisas divertidas, porque o mundo não é só desgraça. Eu tenho a filosofia que eu acho que existe mais bem do que mal, porque se tivesse mais mal do que bem, o mundo já tinha implodido há muito tempo. Sim. Eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas são É. mais. O bem prevalece diante do mal. Então, só que o mal ele fala mais alto. E é organizado. Tem uma estatística que fala, tem diversos números, né, para várias coisas. Tem uma estatística que fala sobre o nazismo que diz que só 10% do povo alemão era nazista. Só Uhum, que era 10% organizado. é E por isso que isso. conseguiu fazer tudo É aquilo. só você ver a diferença do crime Sim, organizado, e como eles são organizados, eles sim, têm estruturas de poder. sim. Eles estão em todas as esferas do poder no Brasil, atualmente. Não é só a venda e compra de droga, eles estão na política, eles estão nas esferas municipais, estaduais, todo mundo sabe disso, de diversas formas. Você acha que você falou do hard news e você tinha comentado, até o problema da demissão foi esse, que você falou que o pessoal vivia à base de Rivotril, no hard news. Você acha porque eu não entendo nada de jornalismo, mas você acha que é mais difícil trabalhar com hard news? Porque eu fico imaginando a É. pressão, por exemplo, de um jornalista investigativo, que ele vai ficar talvez 3 meses trabalhando numa matéria que pode não dar em nada. Não tem mais, você acha que a pressão do investigativo não é maior, é Ah, menor não, ou não, é não, a pressão psicológica do hard news eu acho maior. por É, quê? é muita informação. Imagina que o que as pessoas veem e reclamam já é um filtro de muita, chega muita notícia de mundo cão. Você começa a conversar com as pessoas, você começa a conversar com as esferas de poder, você começa a ver como é que o jogo às vezes pode ser sujo por detrás das coisas. Aí você vê as pessoas discutindo, na política isso é muito evidente, assim, 2 pessoas estão quebrando o pau na frente da câmera,
mas depois elas estão tomando cafezinho e comendo uma comidinha ali no cafezinho do E fechando Planalto. negócios, né? Juntos. Então, assim, É. às vezes o ódio ele é claro e evidente no noticiário e aqui na boca miúda é só política acontecendo, entendeu? Então, você começa a ver isso e você começa a entender e ser impactado por certas coisas que vão te dando um desgaste, assim, entendeu? Você começa a ver filho matando pai, pai matando filho, a torta é direito, como é que as pessoas não fazem nada apesar de uma coisa estar acontecendo. Tipo, eu ouvi da minha dentista hoje, não usa pasta de dente com carvão ativado, você vai destruir o esmalte do seu Eu tive dente. problema por isso. Comprei essa porcaria dessa pasta, tá falando hoje com o meu dentista. Eu comprei essa porcaria dessa pasta aí com carvão ativado, ferrou minha gengiva. Mas assim, Eu quero meu dinheiro de volta, viu, Colgate? vai estar fácil, vai estar É. fácil. Ela vai... E eu comprei, né? Aí beleza, aí comecei a sentir uma dor. Falei, caramba. Aí eu comecei a usar uma outra lá, aquela. Vou falar que se dane. Aquela Sensodyne. Aí Sim. beleza, melhorou. Mas eu achei que teve Era uma algum... sensibilidade do dente. por algum problema. Aí beleza. Aí comprei essa pasta de novo. Aí deu problema de novo. Falei, pô, essa pasta. Não Mas pode que usar, eu coincidência. descobri hoje, por exemplo, também. isso. Então, assim, por quê? Porque as pessoas não se falam, porque as pessoas não se comunicam, as pessoas não têm acesso à informação, porque... Então, às vezes... Mas eu até tenho. Porque quando eu vejo a droga do comercial, lá o cara Mas fala você assim, acha ó... que o dente vai ficar branco. Mas o cara fala assim, ó, 9 em cada 10 dentistas aprovam. Primeiro eu quero saber quem é sempre esse dentista que é do contra. Porque sempre tem um que não aprova, É isso, desgraçado. por quê? Sempre tem um que não aprova. 9 em cada 10 dentistas aprovaram essa droga que não funciona. Quem disse, né? Não, Cadê a prova? Mas tudo Cadê é a propaganda. pesquisa? É 9 isso. em cada 10 dentistas. Tem um dentista que alguém precisa conversar com esse cara. Pra Esse cara dizer precisa que de um não é psicólogo. unanimidade, que a unanimidade é burra. É. Né? É isso. E curioso eu falar que eu descobri isso hoje também, que eu não posso usar essa pasta. E eu acho que esse é um exemplo muito claro de tudo aquilo que às vezes você tem. É um exemplo que eu tive com a minha dentista. Que é aquela pasta preta que você, né? Isso! E eu tô com medo que daqui a pouco alguém vai processar a gente por racismo, que falar que não pode usar pasta preta. Pelo amor de Deus. Do jeito que as coisas estão. Enquanto eu puder falar a cor das coisas, eu vou falar, né? Enfim. Você teve problema por uso dessa pasta também? Eu não cheguei a ter problema. Eu comecei a usar, fui falar hoje na dentista, a dentista falou, não usa! Eu tive problema por essa pasta. Então, e transfere isso para o mundo do noticiário, do hard news. A gente fica sabendo de muita coisa que e que a informação está circulando errado. A gente fica tendo acesso a muita coisa que está acontecendo de errado e que nem todo mundo está sabendo. Isso exerce uma pressão na nossa cabeça. Qual é a realidade do jornalista investigativo? Ele, por vezes, vai estar... eles têm que ficar ocultos, eles não podem aparecer, eles raramente têm rede social, eles têm que fazer aquele trabalho de investigação, ficar ali, e eles vão descobrir a coisa, eles vão puxando. Existe a pressão da apuração da notícia ser muito bem feita e da coisa circular muito bem, mas não tem a pressão do dia a dia. Ele está olhando para aquilo ali, para aquele fato, para aquele dado. No dia a dia, são centenas de informações o tempo inteiro. Do Brasil e do mundo. É problema, e o que dá ibope é a desgraça. Sim. É a bomba, é a morte, é o acidente, é o buraco, pelo amor de Deus, onde está o respiro? Por isso que as pessoas não veem mais noticiário. Elas não querem mais, elas estão de saco cheio de só ver que o mundo tem problema, entendeu? Sim. Aí é que tá o negócio, sabe? Mas eu adoro as manchetes de jornal. Eu te contei essa do gay? Não, que era do... Até esqueci o nome do jornal agora. Notícias Populares. Eu fico imaginando essa da pasta preta. Ia aparecer no jornal. Racismo dentário. Pasta preta faz mal aos dentes. Ou do tipo, dentistas excluem o preto do... né? Ia ser bem... Vão tentar fazer alguma coisa assim, entendeu?